Olá, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. A todos os irmãos que se encontram aí nesse pequeno grupo em Paranaíba. A todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por consequente, são encontrados como filhos de Deus. Diante de uma responsabilidade de amadurecimento na caminhada. Para que o Cristo seja revelado na humanidade. Boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que se dispôs à caminhada e nessa noite abriu mão do seu conforto, abriu mão da sua família para estar aí reunidos, porque creem que só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna, porque creem que o poder salvífico de Jesus Cristo nos transforma a cada momento que nos entregamos. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz que o nosso culto racional é morrermos para nós mesmos, nos entregarmos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E é nesse momento que nos encontramos. Muito feliz, muito alegre de poder compartilhar essa palavra com você. Muito feliz com a reunião do pequeno grupo, com o desejo de cada um em ser igreja, em manifestar o amor de Deus, o reino do Pai na sua cidade. Quero te motivar, quero declarar palavras de vida eterna sobre a sua vida. Te motivar a perseverar na caminhada, não desistir pelas circunstâncias, porque você está firme na rocha. E aquele que está firme na rocha pode vir as tempestades e ele não se abala. Amém, meu irmão, minha irmã? Que Deus abençoe a todos. Creio que no devido momento, quando Deus preparar, anseio muito de poder estar aí com vocês pessoalmente, compartilhar a palavra de vida eterna e refletirmos a palavra de Deus juntos, amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe essa família aí que vos recebe, família da Lília, o Roberval, os filhos, que a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré possa inundar este local nessa noite, amém, meu irmão? Te convido a mais uma oração, a mais um momento onde nós vamos orar em espírito e em verdade, onde vamos buscar a vida no eterno, amém? Então feche seus olhos, põe a mão aí no seu coração de forma sincera diante de Deus e vamos receber dessa vida, amém? Pai amado, Deus vivo, forte, poderoso, estamos aqui nessa noite diante da Tua presença. Clamamos, ó Deus, pela intervenção do Conselho Eterno, Pai, Filho e Espírito, que a graça abundante, a vida, ó Pai, que transborde, possa, meu Senhor, fazer com que o Teu reino seja conhecido através de cada um de nós. Ó Deus, abre os nossos corações, quebra os paradigmas, os tradicionalismos, quebra, ó Deus, toda a justiça própria e traz, ó Deus, a Tua graça abundante sobre as nossas vidas. Eu ministro sobre cada um que aqui está reunido, saúde no corpo, na alma e no espírito. Eu ministro vida e vida com abundância para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus poderoso, mais uma vez fala conosco, mais uma vez ministra aos nossos corações, para que seja evidente o governo do Teu Espírito, no nome de Cristo Jesus. Quem crê diz amém. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o ministério, Deus abençoe os dons, Deus nos abençoe nessa caminhada, e que nessa jornada nós possamos ser Cristo na vida do nosso irmão. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 1 em diante. Evangelho, ou seja, vida e ministério de Jesus Cristo de Nazaré, na ótica de Marcos. Marcos relatando o ministério e vida de Jesus, relatando o verbo que se fez carne, relatando a história da promessa de Deus se cumprindo através de Jesus. Capítulo 9, verso 1. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos, vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 1 diz o seguinte: Eu lhes disse, garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Bom, a história de Jesus começa com o anúncio de João Batista preparando o caminho. João Batista sai para o deserto anunciando o batismo e declarando sobre aqueles que eram batizados: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Ou seja, que cada um arrependa da sua natureza caída, porque a promessa feita lá em Adão se cumpre em Jesus. Jesus enviou o Salvador, Jesus enviou a expressão do reino,
Jesus é a expressão visível do Deus invisível. Arrependam-se e sigam-no. Quando João Batista é preso e é decapitado, Jesus então ele toma posse desse ministério, pega o bastão e começa a dizer em Jerusalém: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Arrepender para a remissão dos pecados. Arrepender do governo da carne. Arrepender de ser juiz da sua própria vida. E se entregar na cruz com Jesus, morrendo para ti mesmo. E seguindo aquele que é a esperança da glória. Aqui no capítulo 9, Jesus traz uma vertente nova desse reino. Uma evidência maior. Jesus ele diz que muitos daqueles que estavam ali estariam vivos para ver o reino de Deus descer com poder. Quando foi que o reino de Deus desceu com poder? No Pentecoste. No Pentecoste prometido por Jesus, que disse que não nos deixariam órfãos, mas mandaria o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo de Deus para nos consolar, nos ajudar na caminhada. E esse Espírito viria com poder para que fôssemos feitos testemunhas de Jesus na terra, sendo Cristo. Então, meu irmão, eu queria que você avaliasse essa mensagem e você pensasse nesse poder. No Pentecoste, a palavra lá em Joel foi cumprida, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que Deus faria um movimento salvífico, atraindo aqueles que foram chamados e que seriam escolhidos na caminhada. Sabe, meu irmão, minha irmã, esse poder mudou a história da humanidade. Esse poder mudou a história de todos aqueles que submetem a Cristo. Esse poder mudou a história de todos aqueles que nasceram caídos, destituídos, corrompidos, mas que uma vez que encontram com Jesus na caminhada, são chamados a serem limpos, restaurados, são chamados a vivenciar os processos de uma família celestial, Pai, Filho e Espírito. Então Jesus está falando aqui que esse reino ao qual ele falava, esse reino ao qual ele era o representante, esse reino ao qual ele é o embaixador, ele não era apenas um reino que era falado. Esse reino estava prestes a ser manifestado com poder, poder no Espírito. E Jesus diz que sem ele nada podemos fazer. Não adianta a gente ter o Evangelho na mente, não adianta a gente ter muito intelecto, muita sabedoria, muito estudo, muita exegese. É necessário que esse estudo transforme a nossa mente e transforme também o nosso coração de pedra num coração de carne. E também nos transforme em amor para seguir aquele que é amor. Esse poder precisa acontecer aí com você. É necessário que clamemos pelo poder do Espírito para que sejamos feitos testemunhas de Cristo, porque nós não conseguimos ser Cristo. Nós somos impedidos de ser Cristo por causa da nossa natureza. Nós não conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não conseguimos partilhar com o nosso próximo. Nós não conseguimos perdoar 70 vezes 7. Nós não conseguimos, quando roubar a túnica, dar a capa. Nós não conseguimos andar a segunda milha quando somos forçados a andar a primeira. Nós não conseguimos viver esse evangelho sem o poder do Espírito. O reino evidente nas nossas vidas. Por isso é necessário que vivenciamos isso para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Mas a palavra ela avança e Jesus, conversando com seus discípulos, Marcos relata. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou num alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles, suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum laveiro no mundo seria capaz de branqueá-lo. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem que os envolveu e dela saiu uma voz que disse: Esse é meu filho amado, ouçam-no. Amém, meu irmão? Bom, após esse momento onde Jesus declara que muitos daqueles que estavam com eles iriam vivenciar o processo do Pentecoste, do poder de Deus descendo através do Espírito, Jesus, ele junto com seus discípulos, vivencia um momento ímpar na história da humanidade. Aonde no Monte da Transfiguração, no momento onde eles estavam ali no monte, só os 3 com Jesus,
Moisés e Elias aparecem junto com Jesus, e para Pedro, João e Tiago aquilo ali era evidência da glória de Deus, era a manifestação da verdade do Messias, era a prova que eles precisavam para que os judeus crescem. Tendo em vista que judeu é aquele que segue as leis de Moisés, aquele que venera o Moisés, aquele que entende que Moisés era o homem de Deus. Então se os judeus vissem Moisés e com Elias junto com Jesus, teriam a certeza que Jesus era o Messias, mas o alvo de Jesus não era se tornar rei, o alvo de Jesus era morrer pelos nossos pecados. Então aquilo ali logo desaparece, mas fica evidente uma voz do céu que diz: este é o meu filho. Esta é a tradução da igreja, essa é a verdade da eclésia, essa é a forma visível do Deus invisível, esse é aquele que me agrada, ouçam-no. Então quando essa voz, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, diz: ouçam-no, isso traz para nós uma responsabilidade, porque às vezes nós estamos ouvindo mais os ruídos, mais as sentenças, mais as acusações, mais os rótulos, do que o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dizer, meu irmão, o que pontua a sua vida na terra é o ministério de Jesus. O que regulamenta a igreja é Jesus. O que faz a igreja viva, ao qual o inferno não pode subsistir ou resistir, é Cristo. Por isso, meu irmão, na sua maturidade, creia nesse reino, receba esse Espírito que te dá poder de ser feito testemunho. E na caminhada, seja maduro, porque o alvo do Espírito Santo habitar em nós é nos tornarmos Cristos nessa terra. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. É uma honra, um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com você e juntos refletirmos, e juntos pensarmos, e juntos permitir que o Espírito Santo que habita em nós traduza isso numa verdade eloquente, aonde a gente possa, diante de Deus, vivenciar o amor, a partilha, a entrega, aonde nós possamos ser livres das coisas materiais para viver as espirituais, aonde nós possamos partilhar com o nosso irmão, aonde a gente possa ser Cristo na história da humanidade, fazendo com que o ministério de Jesus prossiga até a volta dele. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa responsabilidade como igreja. Amém? Abraço pelo menos 300 irmãos aí nessa casa. Declare a paz de Jesus Cristo de Nazaré. Vivenciem juntos os processos do amor e seja igreja aonde há um necessitado. Seja Cristo. Porque todos aqueles que honraram o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Jesus o honrará diante do Pai e dos anjos, diz a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoa a sua noite. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe esse pequeno grupo. E que em muitos sinais, milagres, sinais e prodígios possa haver salvação na terra, no nome de Cristo Jesus. Deus abençoe, um abração, e estou à disposição de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.